Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu quero falar mais um pouquinho sobre a mensagem do deserto. A mensagem do deserto ela é tão real quanto é real o mundo tecnológico. Se existe mundo tecnológico, tem que existir a mensagem do deserto. A mensagem do deserto, eu já falei várias vezes no canal, falava desde o Japão, antes de sair do Japão, que aí Deus me despertou naquele momento, quando eu estava prestes a sair do Japão, Deus me despertou para essa parte tecnológica, para a mensagem do deserto, o deserto das nações, dos povos, como diz o profeta Ezequiel. Então, essa mensagem, ela foi mais contextualizada em vários vídeos do canal. Aí você tem que procurar aí no canal, eu vou falar aqui de maneira resumida, sem textos, é difícil de falar, eu vou falar conforme o pensamento vai sendo construído no momento, tá bom? Eu não meditei muito, mas eu tenho reflexos das mensagens. Eu acho importante falar de uma maneira mais natural, para os irmãos que ainda não estão acordados para isso. Muitos irmãos entraram no canal recentemente e perguntaram sobre o deserto, dizendo assim, que questão é essa do deserto? Eu não estou entendendo. Porque viram o meu vídeo sobre a marca da besta, sobre o reino do anticristo, o sistema da besta, e realmente ficaram perdidos, porque eu falei do deserto. Não contextualizei, mas falei. Então, a última vez que Deus dá um toque para a igreja, que é o toque final, está em Apocalipse 12. Ali a esposa está indo para o deserto com asas de águia, para ser protegida durante 1260 dias, ou tempos e metade de um tempo. E aí, o que seria fácil para a gente entender, e libertador, fica mais difícil por causa das linhas malignas. Por exemplo, o pré-tribulacionismo é uma linha maligna, infelizmente, é uma linha que atrasa todo o entendimento do povo. Então fica mais difícil falar sobre isso. Então a mensagem do deserto ela é real. Para você entender sobre isso, primeiro, você tem que olhar, compreender a marca da besta. O que é a marca da besta, o sistema da besta? Existem várias interpretações, às vezes uma mais bizarra do que a outra. A interpretação mais bizarra que existe é a da igreja adventista do sétimo dia, que não é igreja coisa nenhuma, é uma seita, é uma mensagem bizarra, é uma congregação bizarra. E existem outras linhas, outras interpretações sobre a marca da besta. Por exemplo, aqueles que interpretam que o anticristo vem do Oriente Médio e que o anticristo ele é islâmico, esses vão interpretar que a marca da besta tem alguma coisa a ver com Alá. E realmente tem, viu? Porque eu interpreto que o anticristo vem do Oriente Médio, interpreto que ele é islâmico, mas eu não preciso forçar todas as profecias no mundo islâmico. Eu não preciso enxergar tudo o mundo islâmico para eu acreditar que o anticristo vem do Oriente Médio e provavelmente é um islâmico. Pelas profecias eu vejo isso, mas eu não forço as demais profecias, me esquecendo do mundo ocidental, me esquecendo da Igreja Católica Romana, do sistema atual que existe hoje, do que Roma deixou para esse mundo. Então eu tento olhar para a profecia como ela diz. Mundo ocidental, mundo oriental e os conflitos entre norte e sul, sem forçar as coisas. Então essa é uma outra interpretação sobre a marca da besta. Quando você começa a estudar sobre a marca da besta e acaba sendo despertado para esses pontos, entendendo realmente que ela está revelando num todo o mundo religioso, o mundo político, o mundo tecnológico, aí você começa a despertar para as mensagens do deserto, que inclusive elas estão nos profetas. Isaías capítulo 41, 42, 43, se eu não me engano até Isaías 40, mas fica mais forte ali do 41 em diante. 41, 42, 43, Ezequiel capítulo 20, entre outros textos dos profetas, onde Deus fala que vai tirar o povo dele dentre as nações e vai levar para o deserto dos povos. Deus também fala pelos profetas Miqueias, Isaías, Amós, entre outros, que ele vai fazer sinais assim como ele fez na terra do Egito. Ele vai voltar a fazer esses sinais. E de fato esses sinais estão aparecendo no livro do Apocalipse, em forma de 7 flagelos.
de 7 taças da ira de Deus. Mas no Apocalipse existe uma mensagem que Deus está retirando a sua esposa e levando para o deserto com asas de águia. A linha pré-tribulacionista afirma que é Israel, só que eles também não se decidem, é algo mal resolvido. Israel vai para o deserto ser protegido durante 1260 dias, ou Israel vai sofrer a grande tribulação. Eu sei que muitas coisas ali na esposa apontam para Israel, só que eles separam Israel da igreja num todo. E Israel não está separado da igreja. A igreja é o Israel espiritual do Senhor, segundo Paulo em suas cartas, baseada nos profetas. E aí você começa a entender que não é toda a esposa que vai para o deserto, não é toda a esposa que vai sofrer a grande tribulação, não é toda a esposa que vai estar em Jerusalém. Deus está revelando múltiplos eventos através das figuras de Apocalipse. Sim, uma parte da esposa está indo para o deserto ser protegida. Isso é fato. E vai ser protegido não para morrer no final, para ficar vivo até o fim. Não faz sentido Deus proteger a esposa na primeira metade da semana e depois entregar ela para a besta. Não faz o menor sentido. Então a esposa, ela está indo para o deserto com asas de águia da metade da semana em diante e vai ficar protegida durante 1260 dias até o fim, porque esses vão ser os que vão ser transformados. E tem mais, Apocalipse 12 não está falando tudo, ele está dando uma dica. Nos profetas falam que muitas nações vão restar. Essa é outra porção da mensagem. Muitas nações restarão, passarão desse mundo para o outro. Como que isso vai ser possível? Isso só é possível se as nações saírem desse sistema atual. Porque não tem outra maneira de restar nações. Veja que esse é um assunto que os apóstolos não trataram no Novo Testamento. Embora Paulo, quando tratava do arrebatamento, da vinda do Senhor, ele usou textos que estão nos profetas e os contextos falam das nações restantes, ele mesmo não tratou especificamente desse assunto. Esse assunto quem trata é a gente. Nações vão restar, vão povoar o milênio. E como é que elas vão restar? Num sistema onde não se pode comprar e nem vender. Isso que a linha pré-tribulacionista não entende. Sabe qual é o pensamento, talvez, de 100% deles? Que a igreja vai ser arrebatada 7 anos antes da grande tribulação e todo o restante da igreja que não for arrebatada vai sofrer a ira de Deus, todos vão morrer, todos vão ficar sem bodas, enquanto há uma alegria de bodas no céu, enquanto uns se alegram, outros morrem. E no final de tudo, toda a igreja vai ressuscitar e vai encontrar com a outra igreja nos ares, mais ou menos assim que eles entendem, e o reino celestial no céu. É óbvio que isso não pode ser verdade, porque nem todos vão morrer. O apóstolo Paulo fala que isso faz parte de um mistério. Nem todos morrerão, mas transformados seremos todos. Então não é possível as nações restarem se elas não forem protegidas. E não é possível ser protegido dentro desse sistema, aonde para comprar e vender você precisa da marca da besta. É óbvio, então, que vai acontecer semelhantemente como aconteceu no Egito. Deus guardou o seu povo na terra de Gósen, ele não precisou arrebatar para guardar. E depois muitos egípcios e muitas nações foram vendo as coisas que Deus fazia no meio do povo. E eles viram coerência no que Deus mostrava. Eles viram coerência e quiseram seguir Israel. Junto foram muitas nações, muitos egípcios e muitas nações foram junto com Israel. E assim eles entraram era para entrar na terra de Canaã, né? Mas ficaram rodopiando ali o deserto, rodeando o deserto durante 40 anos. Mas muitos entraram, muitos estrangeiros entraram. Semelhantemente vai acontecer no final. Então, para você entender sobre as nações restantes, você pega um aplicativo da Bíblia, se você quiser ir na frente, estudar na frente, e você vai pesquisar as palavras restarão, restarem, restantes. Aí você vai ver que muitas nações estão restando, estão entrando no milênio, povoando o milênio, não terão seus corpos glorificados, mas terão a sua vida restaurada e alongada.
assim como era antes. Então a mensagem do deserto obrigatoriamente tem que ser real. Então essa linha pré-tribulacionista realmente ela não medita, nem no Novo Testamento ela medita direito, mas ela não medita nos profetas, ela não entende de onde Paulo está tirando certas expressões. Elas separam Israel da igreja e não se define direito. Por exemplo, lá em Daniel 12, diz que o povo de Daniel será livrado no tempo da angústia. Todos os que estão escritos no livro da vida. Mas está falando do povo de Daniel. Eles dizem que o povo de Daniel é só judeu. Então judeus serão livrados ou serão mortos? Israel está indo para o deserto ser protegido ou está sendo morto em Jerusalém? Por isso que eu falo, tem que meditar melhor. Esses textos nos ajudam a não ficar separando Israel da igreja. É claro que há uma separação dos judeus incrédulos que estão na terra de Israel. Aí sim a separação. Essa separação o apóstolo Paulo trata na carta. Mas ao mesmo tempo ele mostra que Israel é a igreja, o Israel de Deus e o Israel espiritual. Eu já vi muitos pré-tribulacionistas torcerem todos esses textos do apóstolo Paulo, por não conhecer os profetas, as duas casas. Então, irmãos, é preciso conhecer sobre isso, e isso é apenas o início. Depois que as pessoas começam a ver coerência nesse evangelho que está sendo pregado, porque ele não está sendo pregado por acaso, as pessoas começam a fazer perguntas, e são perguntas até coerentes. Por exemplo, quando que é a hora de ir para o deserto? É desertos no plural? Ou é um deserto? Ou é um lugar no mundo? Eu acreditava que era desertos, que eram vários lugares no mundo. Eu já não penso mais assim. Na verdade, no princípio, eu acreditava que era um lugar só, porque todos os textos concordam de ser deserto no singular, um único lugar. O lugar que Deus preparou, diz Apocalipse 12. O deserto dos povos. E Deus é poderoso para isso. Por mais que a gente ache isso impossível e não entenda, Deus é poderoso para, no tempo certo, movimentar povos de todas as nações e conduzir para um lugar e fechar esse lugar, para que a besta não tenha acesso, como Apocalipse 12 está mostrando. Mas só que a gente às vezes acha que por ser impossível para a gente, é impossível para Deus. E assim que eu cria. Mas aí, conversando com o Pedro, conversando com o Igor, com o Igor nem tanto, mas com o Pedro, a gente foi colocando dificuldade, sabe, nisso daí. Ia ser difícil para as pessoas aceitarem, e aí eu fui me inclinando para ser desertos no plural. Mas isso nunca me deixou satisfeito, sabia? Nunca. Eu acredito que é sim deserto no singular. E mais para frente eu vou contextualizar isso melhor. Eu sei as dúvidas que tem, mas eu sei responder elas. Porque eu acredito no poder de Deus. Deus não está com o seu poder limitado. Eu acredito que Ele consegue proteger o seu povo aqui na terra das pragas sem precisar levar a igreja para o ar. Ele fez isso no passado, não pode fazer hoje. E a gente pensa que são muitas nações, muita gente para um lugar suportar. Então fica mais lógico, mais fácil de aceitar a mensagem, se a gente entende que são desertos espalhados por todos os lugares. Aí fica mais fácil da gente aceitar. Mas não é isso que os textos estão dizendo. Todos os textos falam de deserto no singular, de um lugar. E a gente pensa que é muita gente, mas não é tanta gente assim. A maioria, irmãos, e quando eu digo a maioria mesmo, eu não sei falar por percentual, sei lá. Talvez 10% das nações, talvez 10% das nações que vão entender isso e que vão restar. Talvez, eu acho que eu estou chutando um pouco alto ainda. A maioria não vai entender. Vai ter nações para povoar o milênio, sim, mas não é tanta quanto a gente pensa. Então, fora isso, você tem que entender que no Apocalipse está tendo a diminuição dos povos. Cada trombeta que toca, cada taça da ira de Deus que se derrama, muitas porções estão sendo ceifadas. É terça parte para lá, é quarta parte para cá. Só no quarto selo
quando tem o quarto cavaleiro, que a gente sabe que ali é o ministério do anticristo, com poder e autoridade de Satanás no máximo, no ápice do seu reino, ele é o quarto cavaleiro, por isso que a morte e o Sheol estão seguindo ele. Só ali ele teve autoridade para matar a quarta parte da terra, fora as trombetas anteriores que já ceifaram muitos povos. E ali a terra vai sendo diminuída, e você entendeu? Então é mais fácil da gente lapidar a mensagem e entender que é deserto sim, no singular, e que Deus vai fazer isso. Agora, o problema são as pessoas desesperadas. Tem pessoas que aceitam tudo que é pregado, né? Para falar a verdade. Mas tem pessoas que elas param, analisam, entendem, mas aí vem um momento de desespero. Elas acham que é agora que é para sair do deserto. Elas acham que elas saindo daqui e indo para um lugar um pouquinho mais distante, elas acham que isso é deserto. E aí uns começam a desejar o seu sítio, ou seja, já estão pensando no conforto. Estão pensando em ir na frente, no conforto, uns pensam até em armamentos para se defender, tudo pensando carnalmente. Não é com a força do nosso braço que nós vamos fazer isso. É com o esforço da nossa inteligência, e sim, vai ter que ter esforço do nosso corpo, o nosso movimentar, principalmente o desligamento dos nossos bens. Tem pessoas que trabalharam anos para comprar sua casa desejada, o seu carro, e elas vão se deparar com um momento em que vai ter que abandonar tudo. Aí sim é a nossa parte. A parte de Deus é Ele sustentar o povo no deserto. Essa é a parte de Deus. Então, Deus vai esclarecer tudo isso para a gente, irmãos. Assim como Ele está esclarecendo agora, que nós temos que de pouco a pouco ir nos desprendendo desse sistema maligno que nos obriga a tomar mordidinha, a ter documento para ir nos lugares, vai se tornar obrigatório. Inevitavelmente, o mundo vai ter que tomar a mordidinha e vai ter que apresentar documento. É inevitável. Então, Deus vai esclarecer a gente. Vai esclarecer com sinais. Quer um sinal maior do que esse, do que aquela estátua? Que representa a paz e segurança? Que é semelhante ao leopardo com pés de urso e boca de leão, posta na ONU? Quer esclarecimento melhor que esse? Sinal melhor que esse? Deus vai esclarecendo. Mas precisa da gente ler os profetas. Vários irmãos estudando cada um ponto, com o mesmo pensamento, tentando encontrar as mesmas respostas, mas cada um tem que estar lendo um profeta, um ponto. E aí Deus vai esclarecer. Seja como for, a mensagem do deserto é real. Quando cair a ficha e tocar a trombeta, a primeira, e as virgens acordarem, Deus vai mostrar quem é quem. Quem que é a virgem nécia e quem que é a virgem sábia. Quem que dormiu, mas dormiu com azeite, e quem dormiu sem azeite. Aí quando o povo perceber que não tem arrebatamento coisa nenhuma, Deus vai mostrar quem é quem. Aí vocês vão ver as desculpas mais asquerosas desses pastores. Nem vão pedir desculpa para o povo, nem vão se envergonhar, muitos deles. Alguns eu acredito que vão, mas outros vão inventar as desculpas mais asquerosas, dizendo que ele acreditava que era antes, mas está preparado agora para o fim, irmãos. Nós temos que nos preparar. Não é a mensagem do arrebatamento, você crê que é antes ou depois, que vai te salvar? Sim, isso é verdade. Mas e todas aquelas vezes que eles foram nos púlpitos, convidados para ir nas igrejas, torceram os textos, afirmaram que Paulo pregava o arrebatamento secreto, afirmavam que o arrebatamento é secreto, despreparando todos os irmãos, despreparando. E essas vezes não conta? Eles podem achar que não está sendo contado, mas está tudo sendo registrado e vai ser contado no tribunal de Cristo. Por isso que a maioria desses pastores deveriam tomar vergonha na cara e se arrepender de uma mensagem porca como essa. Porque a conta vai vir, a ficha vai cair e ninguém vai botar a culpa no outro e inventar desculpa. Vão fazer isso, sim. Vão botar a culpa no outro, vão
inventar desculpa, mas diante do tribunal de Cristo, dos 12 apóstolos, isso vai ser indesculpável. É claro que muitos ainda vão ter a salvação, sim, só que não se esqueça, essa mensagem fez muitas pessoas dormir, fez muitas pessoas não estudarem os profetas. Separou Israel da igreja, não influenciou as pessoas a olharem para as duas casas de Israel, para olharem para os profetas, a entender a mensagem do deserto. Não preparou a mente dos irmãos, dizendo, olha, vai chegar um momento em que nós vamos ter que nos desligar desses bens. Você vai ser provado. Você trabalhou a vida toda para comprar uma casa, um carro. Você vai ter que parar com isso. Aí tem aqueles irmãos que aceitaram a mensagem. E aí eles ficam agora desejando a sua casa, o seu sítio desejado no deserto. Eles inventam o deserto deles e querem fazer a mudança deles, irem já e achando que estão no deserto. Aí tem que vir as pessoas que entendem do Evangelho para calibrar a mente desses irmãos, para acrescentar o que falta na fé deles, dizendo, não é assim. Não adianta sair agora do sistema e ir para ali e achar que aquilo ali é o seu deserto. Ou seja, uns estão trabalhando para o bem e outros não estão nem aí. Estão despreparando a igreja. Então tudo isso vai ser contado sim no tribunal de Cristo. Compreende como isso é sério e exige responsabilidade? Então eu estou em alerta, estou alertando os irmãos, ainda não estou preparado para o que vai vir. Eu acredito, tenho a minha consciência como testemunha, que eu tenho que me preparar melhor, mas eu já estou alertando os irmãos. Eu estou preparado sim para ensinar, mas para vivenciar o momento que eu estou falando, talvez eu não esteja preparado. Mas quanto mais você se prepara, menos você se atrapalha, né? Mais você fica preparado. Imagina se o apóstolo Paulo ensinasse a igreja naquela época que ninguém ia sofrer, que a igreja realmente ia ser arrebatada, como os pré-tribulacionistas falam. Aí o arrebatamento não acontece, o próprio apóstolo Paulo muda de opinião, lá em Timóteo ele fala que estava prestes a ser morto. Aí vem os imperadores, se levanta Nero, começa a crucificar cristão, queimar, além de crucificar, queima. Começa a pôr outros na fogueira, uns jogam nos leões, tudo provocação. E os cristãos da igreja primitiva morrem com os mesmos sofrimentos que muitos morrerão na grande tribulação. Não era o tempo da grande tribulação ainda, mas eles já morreram, já sofreram com os mesmos sofrimentos da grande tribulação. E aí os caras de pau dizem que a igreja não pode passar por isso, que a igreja não pode passar pela grande tribulação. Grande tribulação é porque envolve trombetas, taças da ira de Deus, porque o anticristo vai fazer guerra com muitos povos, são muitos conflitos, os homens hoje têm armas nucleares, por isso grande tribulação. No passado era só a igreja que foi perseguida e trucidada. No futuro não vai ser só a igreja, não vai ser só Israel. As nações vão morrer. Por isso grande tribulação, mas os sofrimentos a igreja já sofreu antecipadamente. Claro que nem todos sofrem, mas muitos já sofreram. Então eu não posso dizer para vocês que não é justo a igreja de Cristo sofrer. Isso é hipocrisia. Essa mensagem pré-tribulacionista, além de retardar você no conhecimento de Deus, deixa você hipócrita, egoísta. Então Deus, de pouco a pouco, vai acordando os seus, vai libertando, e quem resistir até o fim vai ter que arcar com as consequências. Compreenderam? Então a mensagem do deserto é real, ela envolve conhecer muitas coisas da palavra, e depois que você conhecer, você tem que ir já orando a Deus, desde já, para você conhecer melhor, para você não tomar atitudes erradas como muitos estão tomando. Tem gente até que vende curso para como sobreviver no deserto. E aí os pré-tribulacionistas olham isso, esses ignorantes, avarentos que vendem curso para como sobreviver na grande tribulação, e arruma aí uma oportunidade para falar mal da linha. Tem muitos ignorantes, pessoas que são até retardadas, devia estar no hospício, que ficam atormentando todo mundo no YouTube. Na verdade é para ter visualização, monetização. Não se preocupa em estudar nada, só atormenta, traz pânico no povo. E é lógico, traz pânico mesmo. E eu, se sou um pastor pré-tribulacionista, isso é um prato cheio para falar assim, tá vendo? Essa mensagem atormenta as pessoas. Ninguém tem paz. Deixa todo mundo maníaco.
em certo ponto, falando isso, denunciando esses pós-tribulacionistas retardados, que tem que ser retardado, gente, para abrir um canal e trabalhar todo dia só para atormentar o povo. Tem que ser retardado. Aí acaba dando razão à mensagem pré-tribulacionista. O que não era para ser assim, né? Mas tudo bem, eu reconheço os erros da linha pós também. Mas isso não significa que ela seja correta. Não significa. Ela é a correta. O problema é que são homens. São homens lidando com a palavra e estudando de maneira descontextualizada. Tá certo? Então eu dei aqui um panorama da mensagem do deserto. Falta ler textos, com certeza, porque depois que você entende, sempre é preciso fazer a revisão dos textos. Sempre. Você vai sempre ter que revisar para ver se você realmente está interpretando certo ou não. Por exemplo, eu entendia que eram desertos no plural, não um deserto só. No começo eu achava que era um deserto, mas depois realmente alguns irmãos me atrapalharam nisso. E eu tenho que falar isso porque é verdade. E aí eu acabei cedendo, mesmo não concordando tanto. Mas hoje eu vejo que não, que é deserto. Então foi por causa da revisão que eu fiz. E eu fiz a revisão porque alguns irmãos começaram a falar nos comentários. Mas Luiz, não é deserto não. Deus está falando de deserto, Ele nunca fala de desertos. E eu comecei a fazer revisão. E a revisão me ajudou a atualizar. Ou seja, eu detectei erros no que eu falava. E já estou atualizando para vocês. Eu acredito que é deserto. Mesmo que você acredite que são desertos, já não está tão ruim, porque você pelo menos acredita que vai ter que sair do sistema, que não vai ser arrebatado antes e que vai ter que ficar vivo até o fim. Certo? Sabendo que também você pode ser uma pessoa que vai para Jerusalém profetizar, você pode ser alguém que vai ter que dar vida nas nações. Tudo vai depender do tempo em que você compreender e do momento em que você se movimentar. Tudo vai compreender do tempo. Mas é real. É claro que teria que falar isso com mais detalhes, né? Porque a gente pensa que são só 2 lugares, deserto e Jerusalém. Aí envolve conhecer também as 2 testemunhas, né? Não são apenas 2 homens, não são apenas 2 profetas. E ponto final aqui. Aí a gente pensa que é ou o foco, né? Ou é em Jerusalém, com as 2 testemunhas, e elas vão ter que dar a vida lá, ou é o deserto, pessoas que vão ficar vivas até o fim. E não é só isso, tem mais um no meio aí, que são aqueles que morrem nas nações. Tem aqueles que morrem nas nações. Eles não foram para o deserto, não compreenderam a mensagem a tempo, foram tardios em tomar uma decisão. Tem aqueles que compreenderam, mas foram tardios, mas também não foram para Jerusalém, não é testemunha do Senhor. Não tem azeite de ouro para derramar nos 7 candeeiros. Eles não compreenderam, irmãos, mas eles não vão aceitar o sistema da besta. Vão morrer. Existe esse tipo de... Esses povos também existem. E tudo isso está na palavra de Deus. Apocalipse 7 nos fala disso também. Entendeu? E aí tem mais um ponto aqui que eu estava pensando para fechar o vídeo, sobre o deserto. Sim, nem todos os que vão para o deserto significa que vão ser glorificados. Eu digo aqueles que são igreja, que tem a sua vida realmente que vive como sacerdote do Senhor, mas ainda vai existir uma etapa de provação final. Os 3 anos e meios finais lá no deserto. É a etapa final. Se você permanecer até o fim, você vai ser glorificado. Se não, não quer dizer que você vai para o Sheol. Não quer dizer que você vai perder a salvação por isso. Pode ser que você fique como o restante das nações. Sabia? Isso é lógico, irmãos. Então, é muita coisa para pensar, mas elas são reais. Elas têm base pela palavra de Deus. Não é só porque eu vou para o deserto que está garantido que eu vou ser glorificado. Lá eu posso apostatar. E de fato, Deus fala pelo profeta Ezequiel, talvez do capítulo 20,
porque tem outros capítulos nos quais ele fala de deserto também. Ele fala pelo profeta Ezequiel que ele vai levar o povo para o deserto dos povos, fazer o povo passar debaixo do cajado dele e vai tirar os rebeldes de lá. Ou seja, vai ter pessoas que vão apostatar, que não vão aguentar. Vão ter fornicadores no deserto. Vai ter momentos bons também, momentos incríveis em que nós temos que parar para pensar. Mas vai ter esses tipos de transgressão. E sim, vão morrer, vão perder a salvação. Outros vão ficar firmes até o fim e vão ser glorificados. Mas muitos dos que pensavam ser glorificados vão ficar como nações. Isso é real, sabia? Agora, é também real que muitas nações que vão para o deserto, elas vão aprender a palavra lá, vão estudar. Pode ser que Deus abra o sacerdócio para alguém? Pode ser, irmãos. Deus, Ele é bondoso. Ele pode abrir o sacerdócio para alguém que nunca na vida quis saber de Deus, mas seguiu o rumo ali. Sabe, não aceita o sistema, mas também nunca aceitou a Cristo aqui. Mas vai seguir o rumo com as nações. Mas lá ele vai ter uma transformação tal e tomar uma decisão tal que em poucos meses ele vai aprender as coisas e vai ajudar os mais fracos. Deus pode considerar isso e abrir a porta do sacerdócio para ele. Assim como ele pode fechar a porta para alguém que foi chamado para ser sacerdote. Como Jesus já dizia, muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Tudo isso que eu estou falando para vocês faz parte da mensagem do deserto e é real. Só que temos que meditar, ler os textos para vocês verem, entenderem que faz sentido. Tá bom, irmãos? Eu vou parar aqui, né, que já está grande. Foi mais ou menos tudo que eu consegui buscar aqui na minha mente. E com certeza tinha bem mais para falar, né? Eu vou tentar deixar alguns textos para vocês no comentário fixo ou na descrição, que fala do deserto. E aí a gente segue falando sobre isso. Agora eu vou tentar ler os comentários, vou ver as dúvidas de vocês e vou tentar continuar o estudo, tá bom? Para você seguir uma playlist de estudos relacionados, eu vou criar aí uma playlist. Na verdade eu já criei, né? Falando sobre a ONU, sobre o sistema da besta. Eu vou incluir esse vídeo aqui nessa playlist e ela vai fazer parte dessa playlist, tá bom? Se eu encontrar alguns vídeos nos quais eu estou falando do deserto, porque tem muitos vídeos que eu piquei os textos, resumi, então esses vídeos estão aí para isso. Eu estou mostrando na tela, na TV, seja lá onde for, eu vou também pôr para vocês aí. E vocês acompanham o estudo, tá bom? É isso daí, irmãos. Fiquem na paz, Deus abençoe.